Olá, amigos. A lição de hoje, o Espírito da Verdade, capítulo 30, as estatuetas. Este capítulo se refere ao capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os misericordiosos, o item 14, que fala sobre o perdão. Nós vamos ir ao Evangelho daqui a pouquinho. Vamos começar com a leitura hoje da página, que é uma historinha trazida por Hilário Silva, que diz: o diálogo à noite entre duas senhoras continuava na copa. Você, minha filha, deve perdoar, esquecer. Lá diz o Evangelho que costumamos ver o argueiro no olho do vizinho sem ver a trave dentro do nosso. Mas, mamãe, foi um insulto. O moço parou à frente da janela, viu minhas estatuetas e atirou a pedra. E Dona Balbina, senhora espírita de generoso coração, prosseguia falando à filha, Dona Rogéria. Ele é um pobre rapaz obsidiado. História é uma fera solta, isso sim. Mas Dona Margarida, a mãe dele, foi sempre amiga. Isso não vem ao caso, disse a filha. Cada qual é responsável pelos próprios atos. A senhora sabe que ele é maior. Precisamos perdoar para sermos perdoados, disse a mãe. Ser bom é uma coisa e outra coisa é ser tolo. Darei queixa à polícia. Somente não queria fazê-lo sem ouvi-la. Contudo, Fábio, que era seu marido, e eu estamos decididos. Meu Fábio já anda cansado do volante. Pobre marido. Dinheiro cavado em caminhão é duro de ganhar. Meu conselho, filha, é desculpar e desculpar. Mas o prejuízo é de 2.000 cruzeiros, além da injúria. Mesmo assim, o perdão é o melhor remédio. Ah, que será do mundo assim, sem corrigenda, sem justiça? Nesse instante, alguém bate à porta. Ambas atendem. O portador comunica. Um desastre. O senhor Fábio tombou uma casa e a parede caiu. Mãe e filha correm para o local, que se encontra entulhado de multidão, e veem a casa acidentada. É justamente a moradia de Dona Margarida, a mãe do rapaz que atirara a pedra. O caminhão, num lance estouvado, derribara uma parede lateral e penetrara fundo, inutilizando todo o mobiliário da sala de refeições. Apagara-se a luz no quarteirão, e as duas, sem que ninguém as reconhecesse, podiam escutar Dona Margarida, que sustentava uma vela acesa diante do guarda de trânsito. Peço-lhe, dizia ao fiscal, não abrir processo algum. Não quero reclamações. Mas Dona Margarida, insistia um funcionário, a senhora vai ter um prejuízo para mais de 40 contos. Não importa, Deus dará jeito. Seu Fábio e Dona Rogéria são meus amigos de muito tempo. As duas senhoras, porém, não puderam continuar ouvindo, pois a voz irritada de Fábio elevou-se da multidão e era necessário socorrê-lo, porque o infeliz estava ébrio. Essa historinha, né, de Hilário Silva nos recomendando, nos inspirando a sempre buscarmos o caminho do perdão e o caminho do bem. Porque se hoje alguém nos insulta, amanhã somos nós que insultamos. Se hoje alguém precisa do nosso perdão, amanhã seremos nós que iremos precisar do perdão, da compaixão, da caridade, da benevolência alheia. E, como diz aqui a mãezinha da história, geralmente vemos o argueiro no olho do vizinho e quando nos fixamos nesse argueiro, deixamos de perceber aquilo que nos entrava, a nossa própria trave, as nossas próprias limitações, muitas vezes a nossa própria contribuição para o processo do qual nós estamos reclamando, olhando para fora e apontando dedos para terceiros. O Evangelho segundo o Espiritismo, ele tem o item 14, são aqui 2, 3, 4 parágrafos, mas a gente vai destacar o último parágrafo, quando
os espíritos benevolentes vão dizer: espíritas, jamais vos esqueçais de que, tanto por palavras como por atos, o perdão das injúrias não deve ser um termo vão. Já que vos dizeis espíritas, sede-o. Esquecei o mal que vos hajam feito e não penseis senão numa coisa, no bem que podeis fazer. Aquele que enveredou por este caminho não tem que se afastar daí, ainda que por pensamento, pois sois responsáveis pelos vossos atos e pelo vosso pensamento que Deus conhece. Muitas vezes nós já conversamos sobre isso. Eu penso, o perdão não é algo que a gente consiga granjear, fazer acontecer de forma tão rápida. Muitas vezes, para nós ainda, na nossa imensa humanidade, imensa vulnerabilidade, as ofensas, elas encontram áreas vulneráveis em nós, áreas não cicatrizadas, áreas que precisam ser cuidadas amorosamente, e isso requer tempo. Mas, ainda que isso requeira tempo, nós já temos o conhecimento cognitivo suficiente para saber que o perdão, que o esquecimento das ofensas, no sentido de não buscar revidar, no sentido de não abaixar o nosso nível vibratório, de não buscar a vingança, de não buscar o revide, já são elementos que, através do processo cognitivo, nós podemos escolher para que não aumentemos o mal, para que não aumentemos o mal que chegou até nós e agora nós nos tornamos também partícipes e perpetuamos o mal através do revide, através da vingança, através do mal que vamos fazer a outrem. Então, os espíritos, não é, nos dão uma boa chamada aqui: já que vos dizeis espíritas, sede-os. E o que é ser o espírita? Como ele diz aqui, esquecer o mal que vos hajam feito e não penseis senão numa coisa, no bem que podeis fazer. O bem que a gente pode fazer muitas vezes é uma oração por nós mesmos, não é? Que fomos ainda insultados e que estamos frágeis, que somos frágeis, por aqueles que ainda agridem. Ou seja, enquanto a gente se dá o tempo para fazer a cicatrização interna, né, e chegar no estado de perdão real, que é aquele perdão que vem de dentro para fora, nós já temos sim condições de fazer uma oração, de respirar, de buscar fazer o bem, pelo menos não fazendo mais o mal, pelo menos não revidando, seja em atos ou seja em pensamento, porque também Deus conhece os nossos pensamentos e nós sabemos que nossos pensamentos, eles têm efeito, eles vão surtir um efeito naquele que é alvo do nosso pensamento. Acho que dá para a gente pensar sobre isso e, como dizia minha querida avó, caprichar, fazer o nosso melhor, né? Nos permitindo sim o tempo que seja necessário para cicatrização, mas procurando fazer, sermos espíritas, fazermos todo o bem que estiver ao nosso alcance. Muita paz.